Você já percebeu como algumas pessoas parecem invencíveis, até o dia em que algo invisível começa a desmoronar por dentro? E se o que você chama de karma não for castigo, mas um acerto silencioso entre a alma e uma lei maior que ninguém consegue manipular? Porque o narcisista tem tanta certeza de que controla o tabuleiro, se no fundo ele vive com pavor de um único olhar que atravesse a máscara? E se a sua angústia não for fraqueza, mas um aviso simbólico de que algo está prestes a mudar de lado? Carl Jung dizia que a persona é uma roupa social, e o narcisista veste isso como armadura, como se fosse pele. Mas toda a armadura tem uma rachadura, e ela quase sempre aparece quando o eu tenta ocupar o lugar do sagrado dentro de si. Você já sentiu que existe um tipo de justiça que não chega com barulho, mas com peso? Uma justiça que não precisa provar nada, porque simplesmente se instala? O estranho é que quando ela se aproxima, o jogo não termina com gritos, termina com silêncio. O narcisista chama de amor o que é controle, chama de verdade o que é sedução, chama de força o que é medo bem disfarçado. E é aí que mora o símbolo mais perigoso, a sombra, porque aquilo que ele expulsa para não sentir volta como destino, volta como espelho, volta como uma presença que ele não consegue calar. Você já notou como, quando alguém vive inflado, como se fosse maior do que a própria consciência, tudo ao redor começa a ficar contra essa pessoa? E se não for o mundo contra ela, e sim algo dentro dela que finalmente parou de obedecer? E se o julgamento divino não for um tribunal lá fora, mas uma presença aqui dentro, a força do si mesmo, aquilo que Jung descrevia como centro real, retomando o comando quando a mentira vira rotina? Talvez a queda não seja punição, talvez seja retorno. Retorno do sentido, retorno do limite, retorno da verdade que não negocia. E se a sua dor de ter sido usado não for o fim da história, mas o começo do momento em que o controle muda de mãos? Porque, justamente quando você pensa em desistir, a vida começa a organizar sinais como se estivesse preparando uma revelação? Porque existe um instante em que a máscara percebe que não é rosto e entra em pânico. Existe um instante em que a manipulação tenta repetir o mesmo truque, mas encontra uma porta fechada por dentro. E existe um instante em que o narcisista entende, sem ninguém dizer, que o tabuleiro não é dele e nunca foi. Você consegue sentir esse instante chegando mesmo antes de acontecer? Então não procure respostas rápidas, porque elas seriam só mais uma fuga. Fique com as perguntas, porque algumas perguntas são o próprio caminho do julgamento. E quando ele se completa, o jogo termina do único jeito que o narcisista não suporta, com a verdade olhando de volta. Tem um instante em que você percebe que não era só uma relação difícil, nem apenas um conflito de personalidade, nem um desencontro de maturidade. Era um campo de força, e por um tempo você aceitou aquilo como se fosse amor, porque o corpo confunde intensidade com vínculo, e a mente se agarra ao que parece familiar, mesmo quando dói. O narcisista sabe disso sem precisar estudar. Ele sente onde a sua falta de chão começa e encosta exatamente ali, como quem encontra a porta secreta da sua alma. No começo, tudo parece brilho, não porque seja verdadeiro, mas porque é calculado para parecer destino. Ele olha e você sente que existe um lugar em você que finalmente foi visto. Só que essa sensação não é presença, é captura. Jung diria que quando a projeção acontece, a gente não ama a pessoa, a gente ama a imagem que a nossa psique colocou nela. E então, você se entrega a uma promessa que não foi dita em voz alta, mas foi plantada como semente. Agora, você pertence. Só que pertencimento, quando vem de um vazio, vira prisão. E aos poucos, a linguagem muda. O cuidado vira cobrança. O elogio vira comparação. O toque vira moeda. E você começa a andar em volta de si mesmo como quem tenta não fazer barulho,
com medo de acordar alguma coisa. Você já sentiu isso? O medo de uma frase, de um olhar, de um silêncio que pode virar tempestade? É nessa hora que a pessoa que você era começa a se esconder dentro de você para sobreviver. É aqui que o símbolo se revela. A persona do narcisista é um teatro que precisa de plateia, e a sua dor é o ingresso. Ele não quer você inteiro. Ele quer a parte de você que reage, que implora, que tenta consertar, que se culpa, porque isso dá a ele a sensação de controle. Mas controle não é poder real. Controle é medo disfarçado de comando. E quanto mais ele controla, mais ele denuncia o caos que mora por trás da máscara. E aí você entra na espiral. Quanto mais tenta explicar, mais é mal interpretado. Quanto mais tenta ser justo, mais é acusado. Quanto mais tenta se aproximar, mais ele some. É como se você estivesse conversando com um espelho que devolve tudo distorcido e ainda te culpa pela distorção. E você começa a perguntar por dentro, sem coragem de dizer em voz alta, por que eu sempre saio dessa conversa me sentindo errado, mesmo quando eu só disse a verdade? Percebe como essa pergunta já é um portal? Jung falava da sombra como aquilo que a gente não quer ver em nós, mas que nos domina exatamente por ser negado. O narcisista tem uma sombra enorme e faminta, e ele não suporta encará-la. Então ele tenta colocar a sombra em você. Ele te acusa do que ele faz. Ele te chama de egoísta, enquanto exige o mundo. Ele te chama de frio, enquanto manipula. E se você não conhece esse mecanismo, você começa a carregar uma culpa que não nasceu em você. Só que a psique tem um limite, e a vida também. Existe um ponto em que o seu corpo começa a dizer não antes da sua boca. O sono muda, o peito aperta. A alegria fica distante como uma casa que você lembra, mas não alcança. É como se algo em você sussurrasse. Você está se perdendo para manter alguém de pé. E quando esse sussurro aparece, ele não aparece para te punir. Ele aparece para te salvar, mesmo que doa. É nesse ponto que muita gente chama de julgamento divino. Mas não pense nisso como um raio no céu. Pense como uma luz acendendo por dentro. Uma luz que revela o que estava escondido, não por maldade, mas por medo. Porque você também tinha medo. Medo de ficar só, medo de não ser amado, medo de admitir que aquilo nunca foi o que parecia. E quando a luz acende, a mentira não aguenta. Não porque alguém destruiu, mas porque a verdade é pesada demais para ser carregada com a máscara. O narcisista sente essa luz antes de você entender o que está acontecendo. E aí ele intensifica, ele faz promessas repentinas, ele muda o tom, ele vira vítima, ele ameaça ir embora e espera que você corra atrás. Ele tenta reabrir o antigo círculo. Dor, desculpa, esperança, repetição. Só que tem um detalhe sutil. Quando a sua consciência muda um grau, o mesmo truque não encaixa como antes. E isso é o começo do fim, mesmo que pareça só confusão. Porque o jogo dele depende de uma coisa, que você duvide da sua própria percepção. E quando você para de duvidar, mesmo que em silêncio, algo dentro dele entra em colapso. Não um colapso visível às vezes, mas um colapso interno. Como se a sombra tivesse sido chamada pelo nome, como se o palco tivesse perdido a plateia. E você começa a sentir uma pergunta nova, mais quieta e mais poderosa. E se o controle que eu achava que ele tinha era só o medo dele em forma de teatro? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E o mais estranho é que, quando essa pergunta nasce, você não sente euforia. Você sente luto, porque uma parte de você ainda queria que fosse amor, ainda queria que o enigma se resolvesse com um pedido de desculpas verdadeiro, com um abraço que não cobrasse nada, com uma presença que não sumisse quando você precisasse. Mas a psique não negocia com o que não é real. Jung chamaria isso de confronto com a verdade interior, aquele momento em que a fantasia perde a força e a alma fica nua, sem maquiagem, sem argumento, só com a sensação crua de eu vi. E quando você vê,
tudo muda de textura. As frases dele começam a soar como eco, não como sentido. Os gestos parecem roteiros repetidos, não espontaneidade. E o que antes te hipnotizava agora te cansa, como uma música alta demais que esconde o silêncio por trás. Você percebe que a relação era um labirinto construído para te manter girando, porque enquanto você gira, você não sai. E aí vem a pergunta que dá medo de responder. Em que momento você aprendeu a confundir confusão com profundidade? Quem te ensinou que amor precisa doer para ser real? O narcisista não suporta esse tipo de pergunta, porque ela quebra o encantamento. Por isso ele tenta te devolver a mesma velha narrativa. Você está exagerando. Você é sensível demais. Você entendeu errado. É um feitiço feito de palavras comuns. E o feitiço funciona enquanto você acredita que a realidade é negociável. Só que existe um ponto em que o seu corpo vira testemunha. O corpo não debate. O corpo registra. E se o seu corpo treme, se o seu estômago fecha, se o seu peito afunda quando ele chega, isso não é drama. Isso é verdade. É aqui que a sombra aparece do lado certo. Porque a sombra não é só o monstruoso. A sombra também guarda a sua força esquecida, a sua raiva legítima, a sua dignidade que foi empurrada para debaixo do tapete para manter a paz. Quantas vezes você engoliu o não para evitar a guerra? Quantas vezes você sorriu para não ser punido com frieza? Quantas vezes você pediu desculpa por existir só para o clima melhorar? Perceba, a sua sombra, quando reprimida, vira submissão. Quando integrada, vira limite. E limite é o nome secreto do julgamento. Não o julgamento que humilha, mas o julgamento que separa o que é seu do que foi colocado em você. Porque o narcisista faz isso. Ele mistura fronteiras. Ele entra na sua mente como se fosse dono. Entra na sua culpa como se fosse juiz. Entra na sua identidade como se fosse autor. E você começa a falar com a voz dele dentro da sua própria cabeça, criticando você, duvidando de você, puxando você para trás quando você tenta respirar. Já percebeu como a prisão mais sofisticada é aquela que parece pensamento? Quando Deus assume o controle, no sentido simbólico que Jung tocaria com cuidado, não é uma religião que desce do céu. É o centro interno se reorganizando. É o si mesmo chamando suas partes de volta. É como se uma mão silenciosa recolocasse peças no lugar sem te pedir permissão, porque a vida tem um instinto de totalidade. E você começa a sentir pequenos sinais. Você fica menos disponível para se explicar, menos disposto a aceitar migalhas, menos impressionado com o espetáculo. E isso assusta, porque é como perder um vício. A dor era familiar. A paz é estranha no começo. O narcisista percebe essa paz e tenta envenená-la. Ele aparece com nostalgia, com promessas, com lágrimas calculadas, com aversão transformada que dura o tempo necessário para te puxar de volta. E aí vem o teste que quase ninguém vê. Ele não quer reconciliação, ele quer recuperação de território. Ele quer o antigo acesso ao seu emocional, ao seu tempo, ao seu medo. Por isso, quando você não reage como antes, ele aumenta o volume, porque ele confunde amor com resposta. Se você responde, ele sente que existe. Se você silencia, ele desaba por dentro. E você pode achar cruel não responder. Você pode achar egoísmo se proteger, porque foi isso que te ensinaram ali, que o seu limite é ataque, que a sua necessidade é inconveniente, que a sua autonomia é traição. Mas olha o paradoxo. Se você precisa se diminuir para manter alguém, isso não é relação, é culto. E todo culto exige sacrifício. Jung diria que, quando a pessoa se torna um deus para você, você perde o seu próprio centro e o julgamento começa justamente quando você para de adorar aquilo que te destrói. Há um momento em que você sente vontade de provar. Provar que ele mentiu, provar que ele manipulou, provar que você não é o que ele diz. Mas esse impulso também faz parte do jogo, porque você ainda está tentando convencer o tribunal errado. O verdadeiro tribunal é interno. É quando você se olha e admite: eu fiquei porque eu tinha uma ferida aberta.
Eu tentei salvar porque eu achava que meu valor vinha de consertar. Eu aguentei porque eu tinha medo de ser abandonado. E quando você diz isso sem se odiar, algo se alinha. Não é culpa, é consciência. Só que consciência tem preço, ela exige ação. E ação aqui não é briga, é retirada de energia. É parar de explicar o óbvio, é parar de oferecer o seu coração como prova. É aceitar que algumas pessoas não querem entendimento, querem domínio. E isso dói de um jeito adulto, um jeito que não faz cena, mas muda tudo por dentro. Você começa a perceber que a sua vida estava suspensa numa corda, e essa corda era a opinião de alguém que nunca te enxergou de verdade. Então vem uma pergunta que parece simples, mas abre um abismo. Se ninguém nunca te aplaudisse, quem você seria? E quando você encosta nessa pergunta, o jogo do narcisista começa a perder as regras, porque as regras dependiam de você correr atrás, de você se culpar, de você se dobrar para evitar o silêncio. Agora o silêncio muda de dono. Agora o silêncio vira escudo. E isso não significa que você virou frio, significa que você virou inteiro. E é nessa inteireza que o julgamento se aproxima mais, como um vento que apaga velas falsas e deixa só o que é fogo de verdade. A questão é, você está pronto para sentir o que você evitou sentir por tanto tempo, sabendo que, quando sentir, você não volta a ser o mesmo? Porque existe uma dor que não é barulhenta, ela não grita, não bate porta, não faz cena, ela só fica. Fica como uma névoa no fim do dia, como um peso nos ombros quando ninguém está olhando. É a dor de admitir que você foi treinado a amar aquilo que te diminuía. E quando você começa a aceitar isso, sem desculpar o que aconteceu, mas também sem se destruir por ter ficado, algo dentro de você muda de lugar, como se a sua alma parasse de pedir permissão para existir. O narcisista não entende esse tipo de mudança, porque ela não vem de fora. Ele entende de aplauso, de reação, de ruído. Ele se alimenta de movimento. Mas quando você muda por dentro, o espetáculo perde o som. E isso o apavora, porque ele precisa da sua emoção como prova de poder. Sem a sua emoção, ele fica sozinho com aquilo que sempre evitou, o vazio. E vazio, para ele, não é silêncio, é ameaça. É por isso que, muitas vezes, o momento em que Deus assume o controle não parece uma vitória imediata, parece um deserto. Você começa a perder o gosto por certas conversas, por certas urgências, por certos dramas que antes te prendiam como se fossem vida. Você olha para as mensagens e sente uma fadiga antiga, como se estivesse encarando a mesma porta giratória que sempre te devolve ao mesmo lugar. E então nasce uma vontade nova, quase assustadora, de parar de girar. E quando você para, você começa a ouvir, não a voz dele, nem a voz da culpa, nem a voz do medo. Uma voz mais profunda que não argumenta, apenas aponta. Ela diz coisas simples, mas que cortam como lâmina. Isso não é amor. Isso não é cuidado. Isso é controle. E o choque não vem porque você não sabia. Vem porque você sempre soube, só não suportava a consequência de admitir. O julgamento divino, nesse sentido, é a consequência inevitável de ver. Talvez você tenha passado anos tentando ser melhor, mais paciente, mais compreensivo, mais calmo. Como se você encontrasse o tom perfeito, ele finalmente te trataria como humano. Mas a verdade é que o narcisista não está procurando o seu tom perfeito. Ele está procurando a sua rendição. Ele quer que você se molde até caber na fantasia dele. E quando você entende isso, você para de negociar a sua realidade. Você para de pedir licença para se sentir ferido. É aqui que a sombra aparece como aliada. A sua raiva, que você aprendeu a temer, começa a virar bússola. Não a raiva que destrói, mas a raiva que protege. A raiva que diz chega quando a boca ainda hesita. A raiva que te devolve o corpo, o espaço, a dignidade. Jung não tratava a sombra como um inimigo a ser exterminado, mas como um conteúdo a ser integrado. E integrar aqui é recuperar partes suas que foram sequestradas pelo medo de perder alguém. Porque você perdeu pedaços, você perdeu espontaneidade, perdeu confiança, perdeu a capacidade de relaxar sem sentir culpa, perdeu o hábito de se alegrar sem esperar punição depois
depois. E se você for honesto, perdeu até o senso de quem você era antes de começar a se adaptar tanto. E então vem uma lembrança estranha, como uma fotografia antiga da sua alma, a sensação de ser você sem pedir desculpas. Essa lembrança dói, mas também acende algo, como se dissesse, você ainda está aí. O narcisista, quando sente que você está voltando para si, tenta fazer você acreditar que voltar para si é egoísmo. Ele faz você se sentir pequeno por querer o básico. Ele transforma limites em ataques, transforma autonomia em ingratidão. E você fica dividido, porque existe uma parte sua que ainda quer ser bom, ainda quer ser justo, ainda quer não machucar. Mas percebe a armadilha? Você está tentando ser ético com alguém que usa a sua ética como corda. E é exatamente aí que começa o fim do jogo. O jogo termina quando você para de ser previsível, quando você não responde no tempo esperado, quando você não morde a isca da provocação, quando você não se explica para quem não está ouvindo, quando você não entrega sua energia como pagamento para existir. Ele provoca e espera uma tempestade. Você oferece um silêncio. Ele ameaça e espera medo. Você oferece presença em si mesmo. Esse tipo de mudança parece pequena por fora, mas por dentro é uma revolução. Só que revolução interna não é limpa. Ela levanta poeira. Você sente recaídas, sente saudade do que nunca existiu, saudade da promessa, saudade do começo. Sente vontade de voltar só para parar de sentir essa falta. E aí vem o ponto mais sutil de todos. Você não sente falta dele. Você sente falta da versão de você que existia quando acreditava. E isso é doloroso, porque mostra que, de certa forma, você perdeu um sonho. E luto por sonho é luto real. O narcisista sabe usar o seu luto contra você. Ele aparece como se fosse remédio para a dor que ele mesmo causou. Ele se oferece como cura para a ferida que ele abriu. É o gesto mais perverso e mais eficaz. Vem, eu te consolo do que eu fiz. E se você não entende o mecanismo, você volta. Não porque ama, mas porque quer anestesia. Só que a anestesia tem preço. Ela adia a sua vida. Quando você começa a recusar a anestesia, você passa a sentir tudo de forma mais crua. Você sente raiva, tristeza, vergonha, medo, sente o peso de ter sido manipulado, sente a humilhação de ter se traído para caber. E por um instante, você pode pensar que piorou, mas é o contrário. Antes você estava dormindo, agora você está acordando. E acordar do sonho de alguém pode doer como um parto. Você nasce de volta para você mesmo. Jung falaria aqui de individuação, esse caminho em que o ser humano para de viver só pela máscara e começa a caminhar em direção ao centro. E o centro não é confortável no começo, porque o centro não negocia com o falso. No centro, você não consegue mais fingir. No centro, você não consegue mais chamar migalha de banquete. No centro, você não consegue mais dizer, tá tudo bem, quando não está. Isso muda tudo, porque o narcisista só domina onde existe mentira tolerada. Por isso, o julgamento divino também se manifesta como revelação. Não aquela revelação que vem em frases bonitas, mas aquela que vem em pequenos detalhes que você antes ignorava. Você começa a lembrar de coisas que pareciam normais e de repente parecem absurdas. Começa a conectar pontos, a perceber padrões, a enxergar o roteiro inteiro. E é como se a sua mente dissesse, agora que você aguenta ver, eu vou te mostrar. E isso assusta, porque você percebe que a armadilha era maior do que você achava. Mas junto com o medo vem uma calma estranha. Uma calma que não depende dele, nem de aprovação, nem de paz artificial. É uma calma que nasce do alinhamento interno. Você pode estar chorando e ainda assim sentir essa calma por trás do choro, como uma raiz profunda segurando a árvore durante a ventania. Essa raiz é o começo da fé real. Não fé de palavras, mas fé de estrutura. Fé de saber que você não precisa se perder para ser amado. E quando essa estrutura começa a se firmar, você vira um espelho que ele não controla. Antes, ele conseguia distorcer tudo. Agora, o reflexo volta limpo. Ele tenta te confundir e você percebe a intenção por trás. Ele tenta te seduzir e você sente o vazio por baixo. Ele tenta te culpar
e você reconhece a projeção. E isso não acontece porque você virou frio, mas porque você recuperou discernimento. E discernimento, para quem vive de máscara, é ameaça. É aqui que muitos narcisistas entram em crise. Não necessariamente uma crise visível, mas uma crise de identidade. Porque ele não tem um eu sólido. Ele tem um personagem alimentado por reações. Quando a reação seca, o personagem murcha. E então ele tenta outra máscara. A máscara do arrependido, do espiritualizado, do agora eu entendi, do eu mudei. Mas mudança real não precisa te apressar. Mudança real não exige que você volte rápido. Mudança real respeita o seu tempo. Se o discurso dele tem pressa, é porque a fome tem pressa. E você, se estiver atento, começa a sentir a diferença entre arrependimento e estratégia. O arrependimento tem humildade. A estratégia tem drama. O arrependimento assume sem justificar. A estratégia explica demais, encena demais, promete demais. E é curioso, quanto mais ele promete, mais você sente que aquilo é frágil, porque promessas são fáceis quando a pessoa quer recuperar o acesso. O difícil é sustentar presença quando não há recompensa. Só que o ponto central não é ele. O ponto central nunca foi ele. O ponto central é a ferida que te fez aceitar pouco, a falta que te fez chamar migalha de destino, o medo que te fez confundir controle com proteção. E quando você volta para essa origem, você percebe que essa história não começou com ele. Ele só encontrou uma porta aberta. E a porta aberta tem nome: necessidade de validação, medo de abandono, esperança de ser escolhido. E isso não é vergonha, isso é humano. Mas agora você está vendo, e ver muda o futuro. Talvez você perceba que parte de você ainda quer uma cena final, um fechamento, uma confissão, um reconhecimento, como se ele finalmente admitisse, a sua dor se justificaria. Mas esse tipo de fechamento é uma armadilha, porque coloca sua cura na mão de quem te feriu. Jung diria que a integração não depende da aprovação do outro, depende da sua relação com o seu próprio centro. E aí vem a pergunta que muda tudo, porque ela não pede nada a ele. O que eu preciso parar de negar em mim para que isso nunca mais se repita? Quando você faz essa pergunta, algo se reorganiza. Você começa a enxergar os seus padrões de tolerância. Começa a perceber onde você se traía para ser amado. Começa a reconhecer o instante exato em que você sabia, mas escolheu ficar. E aqui é delicado, não para se culpar, mas para se libertar. Porque enquanto você se culpa, você continua preso. Mas quando você entende, você aprende. E aprender é o início da soberania. E soberania não é dureza. Soberania é silêncio firme. É a capacidade de dizer não, sem sentir que precisa justificar o universo inteiro. É a coragem de ficar só por um tempo, se for necessário, para não se perder de novo. É suportar o vazio da desintoxicação emocional sem voltar para o veneno só porque ele é familiar. E isso é tão difícil que parece espiritual, parece mítico. Talvez por isso tanta gente chama de julgamento divino. Porque quando você atravessa essa fronteira, você sente que uma força maior te sustenta, mesmo quando você treme. Mas ainda existe um ponto que poucos enxergam. O narcisista não perde apenas quando você vai embora. Ele perde quando você fica e não se entrega. Quando você existe ao lado dele sem se dobrar, sem implorar, sem girar. Isso desmonta o mecanismo mais rápido do que qualquer discussão, porque o mecanismo precisa do seu colapso para funcionar. E se você não colapsa, ele não tem palco. Só que para você conseguir isso, você precisa parar de pedir que ele seja diferente. Precisa aceitar o que ele é. E aceitar não é concordar. Aceitar é ver sem fantasia. E então a história continua dentro de você, numa camada ainda mais profunda, porque agora não é mais sobre o que ele faz, é sobre o que você faz com o que viveu. Você vai usar isso para endurecer ou para amadurecer. Vai virar muralha ou vai virar raiz. Vai repetir o padrão com outra face ou vai romper o ciclo no lugar onde ele sempre começa, na sua fome de ser escolhido? Essa pergunta fica no ar como um sino, porque ela é o verdadeiro convite do julgamento. E o mais inquietante é que você já sabe a resposta, só que ainda está se preparando para aceitá-la.
E talvez o mais doloroso seja perceber que por muito tempo você confundiu ser escolhido com ser amado. Como se a prova do amor fosse alguém te colocar no centro do mundo dele, mesmo que esse centro fosse um palco instável, mesmo que esse centro te custasse a própria voz. E quando esse tipo de escolha acontece, ela vem carregada de euforia e medo ao mesmo tempo. Euforia por finalmente ter um lugar. Medo porque o lugar parece frágil, como se pudesse ser tirado a qualquer momento. E é justamente essa fragilidade que o narcisista usa como rédea. Ele te dá e tira, acende e apaga, aproxima e some, até você aprender a viver em estado de alerta. O problema é que alerta constante vira identidade. Você começa a se definir pela reação ao humor dele. Começa a medir o dia pelo tom dele. Começa a ajustar seus sonhos para caber na imprevisibilidade dele. E sem perceber, você vai abandonando pequenas partes suas, como quem deixa migalhas no caminho para tentar voltar depois. Mas o caminho muda, o tempo passa, e um dia você olha para dentro e sente falta de você mesmo, como se estivesse procurando alguém que sumiu em silêncio. É aí que a pergunta mais incômoda aparece, aquela que ninguém gosta de encarar. Em que momento você achou normal ser tratado com desprezo e chamar isso de fase? Em que momento você aceitou a frieza como se fosse estilo? Em que momento você começou a competir por migalhas como se fosse privilégio? Essa pergunta não vem para te humilhar. Ela vem para quebrar o feitiço, porque feitiço não é só magia. Feitiço é uma crença repetida até virar realidade. Jung diria que, quando uma pessoa te prende desse jeito, não é só ela que está agindo. É um complexo se ativando dentro de você. Um padrão antigo que encontra uma figura perfeita para se repetir. E isso assusta, porque significa que não é só sobre o outro ser narcisista. É sobre algo em você ter sido treinado a suportar, a justificar, a esperar. Como se a sua psique já conhecesse o roteiro e, por conhecer, aceitasse. E aqui nasce uma nova pergunta, mais profunda e mais libertadora. O que em mim reconheceu isso como familiar? Quando você encosta nessa familiaridade, as memórias começam a se mover como maré. Você lembra de situações em que precisou agradar para ter paz. Lembra de vezes em que seu silêncio foi elogiado porque era conveniente. Lembra de momentos em que você aprendeu que sentir era exagero, que pedir era peso, que existir era trabalho. E então você entende, o narcisista não te criou. Ele encontrou terreno. E é nesse terreno que o julgamento realmente acontece. Porque agora não dá mais para fingir que foi só azar. O julgamento divino, na linguagem da alma, começa quando você decide parar de trair o que sente. Porque você pode enganar alguém por um tempo, mas não consegue enganar a própria psique sem pagar um preço. E o preço chega em forma de ansiedade, de insônia, de apatia, de raiva, de um vazio que parece não ter causa. É como se algo dentro de você dissesse: você pode continuar, mas eu não vou mais colaborar com essa mentira. E isso não é fraqueza, é a saúde tentando voltar. O narcisista, quando sente que você está recuperando a capacidade de sentir, tenta sequestrar até isso. Ele provoca para te tirar do eixo. Ele cria confusão para te arrancar uma reação. Ele te acusa de coisas absurdas para te prender na necessidade de se defender. Porque, se você está se defendendo, você está olhando para ele. Se você está provando, você está pedindo validação. E ele vive dessa posição, a posição de juiz. Só que há um momento em que você percebe que estava implorando sentença de alguém que não tem autoridade interna. E aí, de repente, a culpa muda de lugar. Não porque você virou perfeito, mas porque você enxerga o truque. Você entende que a culpa era um instrumento, que a vergonha era uma coleira, que o amor era um prêmio condicionado, e isso te dá uma lucidez que dói, mas também limpa, como água fria no rosto. E essa lucidez te força a escolher.
Você vai continuar negociando sua dignidade por momentos de paz? Ou vai suportar o desconforto de se manter inteiro, mesmo que isso provoque tempestade? Porque sim, quando você muda, o ambiente reage. O narcisista reage. Às vezes reage com agressividade, às vezes com charme, às vezes com vitimismo, às vezes com ameaça. Ele testa, como quem sacode a porta para ver se ainda abre. E você sente, dentro de você, uma pressão antiga, tentando te empurrar de volta para o papel de sempre. O papel de quem se explica, o papel de quem conserta, o papel de quem se adapta. E é aqui que o silêncio vira ato espiritual. Porque ficar em silêncio, nesse contexto, não é omissão, é recusa de participar do teatro. E talvez você tema que esse silêncio te transforme em alguém frio. Talvez você tenha medo de virar aquilo que te feriu. Mas existe uma diferença gigantesca entre frieza e firmeza. Frieza é ausência de alma. Firmeza é presença de alma. Firmeza é você continuar sensível, mas não mais disponível para ser esmagado pela sensibilidade. Firmeza é você sentir saudade e ainda assim não voltar. Sentir amor e ainda assim não se perder. Sentir compaixão e ainda assim não abrir mão de si. Jung falava que a vida psíquica busca totalidade, não conforto. E é por isso que, quando o julgamento divino se aproxima, você não recebe apenas alívio. Você recebe confrontos internos. Você encara sua dependência emocional, encara sua fome de aprovação, encara o medo do abandono, encara a fantasia de que, se você amar bastante, alguém muda. E encarar isso é como olhar no espelho sem maquiagem. Dói, porque você vê o que evitou, mas também liberta, porque você vê o que pode ser curado. Só que cura não é uma linha reta. Tem dias em que você acorda forte, como se estivesse finalmente respirando ar puro. E tem dias em que você acorda frágil, como se o corpo pedisse a velha droga emocional. Um sinal, uma mensagem, uma lembrança, qualquer coisa que te devolva a sensação de eu tenho um lugar. E é nesses dias que a armadilha volta a brilhar. Porque a mente, quando está cansada, idealiza. Ela recorta o começo e apaga o resto. Ela transforma migalha em banquete para aliviar a abstinência. O narcisista conta com essa abstinência. Ele volta quando você está melhor, não quando você está destruído. Porque quando você está destruído, você é previsível. Quando você está melhor, você ameaça escapar. Então, ele aparece como sombra do passado, como perfume antigo, como promessa de fechamento. E você sente a tentação de acreditar que agora vai ser diferente, porque você quer que a história faça sentido. Você quer que o sofrimento tenha uma recompensa. Mas aqui está o ponto que quase ninguém admite. Às vezes, o sentido não vem do outro mudar. Vem de você parar de se oferecer como sacrifício. E quando você para, você começa a notar algo assustador. A sua energia volta. Aos poucos, mas volta. Você volta a pensar com clareza. Volta a sentir fome de vida, não fome de aprovação. Volta a rir sem olhar por cima do ombro. Volta a fazer planos que não dependem de humor alheio. E isso parece simples para quem nunca viveu dentro de um campo narcisista. Mas para quem viveu, isso é como sair de uma sala sem ar e descobrir que o mundo tem oxigênio. Só que sair de uma sala sem ar também revela o quanto você estava sufocando. E aí vem a revolta, vem a pergunta amarga: como eu deixei isso acontecer? Como eu não vi antes? Como eu aguentei tanto? E aqui é importante, essa pergunta pode virar veneno, se virar chicote, mas pode virar ouro, se virar aprendizagem. Jung falaria da alquimia interna. Transformar dor em consciência, transformar vergonha em verdade, transformar ruína em estrutura. A mesma história que quase te quebrou pode virar o lugar onde você se encontra. E então você percebe que o julgamento divino não é só sobre o narcisista pagar. É sobre você parar de pagar com a própria alma. Porque enquanto você espera que a justiça aconteça lá fora,
Você continua deixando a injustiça acontecer aqui dentro. E quando você muda isso, o mundo muda ao redor. Talvez o narcisista até pareça cair, talvez ele perca alianças, talvez ele revele a face que escondia. Mas mesmo que nada disso seja visível, a mudança principal já aconteceu. Você saiu do tribunal dele e voltou para o seu centro. O centro, porém, não aceita meia-verdade. E é por isso que você começa a enxergar outras áreas da sua vida onde você também se anulava. Você percebe padrões de agradar, de evitar conflito, de se colocar por último. Percebe que a sua bondade, às vezes, era medo de ser rejeitado. Percebe que sua paciência, às vezes, era falta de limite. E essa percepção pode doer mais do que a relação, porque ela te mostra que o problema não era só a pessoa, era um jeito de viver. Mas aqui vem um alívio silencioso. Se era um jeito de viver, então pode ser mudado. Se era um padrão, então pode ser transformado. E você começa a construir algo novo, não com discursos, mas com escolhas pequenas. Você diz não e respira. Você não responde e se sustenta. Você sente saudade e não corre. Você chora e não se envergonha. Você volta para o seu corpo, como quem volta para casa depois de muito tempo fora. E cada vez que você faz isso, uma parte sua volta do exílio. O narcisista, diante de alguém que volta para si, perde o poder mais importante, o poder de definir sua realidade. Ele pode gritar, pode acusar, pode encenar, pode sumir. Mas se você não compra a narrativa, o feitiço quebra. E quando o feitiço quebra, surge a parte mais perigosa do processo, a liberdade. Perigosa porque a liberdade exige responsabilidade. Agora não dá mais para dizer, eu não sabia. Agora você sabe. E saber muda as consequências das suas escolhas. E talvez seja por isso que o julgamento divino assusta tanto. Porque ele não vem só para punir o outro. Ele vem para te acordar. Ele vem para te chamar para a vida de verdade. Uma vida em que você não precisa se contorcer para caber. Uma vida em que o amor não é prova, é presença. Uma vida em que o seu valor não depende de ser escolhido por alguém instável, mas de se escolher por dentro, todos os dias. E a pergunta que fica vibrando, como se o universo estivesse sussurrando no seu ouvido, é simples e imensa ao mesmo tempo. Você vai usar essa clareza para se libertar de vez? Ou vai tentar transformar clareza em mais uma desculpa para voltar ao mesmo lugar? E tem um ponto em que a própria ideia de voltar começa a perder a sedução. Não porque você deixou de sentir, mas porque você começou a enxergar o custo. Antes, a mente só via o alívio imediato. A volta da mensagem, o calor momentâneo, a sensação de que o vazio foi tampado. Agora você vê o resto junto, como se o filme finalmente tivesse som e imagem completos. Você vê a repetição, a ressaca emocional, a culpa voltando como maré, o seu corpo pedindo ar. E é aí que nasce uma maturidade dolorosa. Há de perceber que nem tudo que alivia cura. Você começa a notar que o narcisista não te persegue só com presença. Ele te persegue com ausência. Ele usa sumiços como arma, como se o silêncio dele fosse uma sentença. E por muito tempo você correu atrás do silêncio, tentando transformá-lo em palavra, como se uma conversa pudesse salvar o que já estava apodrecendo por dentro. Mas o silêncio dele não era falta de comunicação, era um método. E quando você entende isso, você para de interpretar a ausência como destino e começa a ver a ausência como estratégia. O que muda quando você para de procurar amor onde só existe controle? Porque existe uma diferença que corta por dentro. Amor te expande, controle te encolhe. Amor te deixa mais você, controle te faz se vigiar. Amor não exige que você se traia para merecer. Controle sempre cobra uma parte sua como tributo. E talvez você tenha passado tanto tempo pagando esse tributo que esqueceu como é existir sem cobrança. Por isso, a liberdade parece estranha no começo. Por isso, o alívio vem misturado com medo.
Porque o medo não é só do outro, é do desconhecido em você. E o desconhecido, muitas vezes, é a sua própria potência. Você pode ter vivido tanto tempo se ajustando, se diminuindo, se explicando, que a ideia de ser firme parece quase agressiva. Você começa a se perguntar se não está exagerando, se não está endurecendo, se não está sendo injusto. E é aqui que o narcisista ainda tenta atuar, mesmo de longe. Ele deixou uma marca, uma voz interna que fala como ele falava, que duvida como ele duvidava, que te acusa quando você tenta se salvar. Você reconhece essa voz? Você consegue sentir que ela não é você, mas está dentro? Jung diria que essa é a parte possuída pelo complexo, a parte que repete a ferida como se repetição fosse solução. E o trabalho não é arrancar isso à força, é trazer luz. É olhar para essa voz e perguntar, com honestidade crua, de quem você está tentando me proteger? Porque por trás dela há uma intenção antiga, talvez infantil, talvez desesperada, evitar abandono, evitar rejeição, evitar a dor de ficar sozinho com a própria vida. Só que essa proteção virou prisão, e agora você está aprendendo a proteger a si mesmo de um jeito novo, com verdade. A verdade tem um som. Às vezes é um som pequeno, quase imperceptível, como uma porta se fechando por dentro. Às vezes é um som grande, como uma queda, mas sempre tem um som. E você começa a perceber esse som quando ele tenta te puxar de volta com a velha isca emocional. Ele pode vir com carinho tardio, com vulnerabilidade repentina, com "eu sinto sua falta", com "ninguém me entende como você", e você sente um aperto no peito, porque ainda existe algo em você que quer ser especial. Mas junto do aperto vem uma segunda percepção, mais quieta, mais sábia. Isso não é encontro, é chamada de emergência para alimentar o vazio dele. E como dói reconhecer isso. Dói porque você gostaria que fosse simples, que fosse só amor com falhas, que fosse só alguém confuso. Mas o narcisismo, quando é estrutura, não é confusão. É sistema, um sistema que gira em torno de manter a imagem, manter o controle, manter o poder de definir a realidade. E você, quando entra nesse sistema, vira peça, vira espelho, vira extensão. E talvez o julgamento divino seja justamente a hora em que você deixa de ser peça e volta a ser pessoa. Voltar a ser pessoa parece óbvio para quem nunca foi desumanizado em silêncio. Mas para você, isso pode parecer uma reeducação. Você reaprende a confiar no que sente, reaprende a dizer o que pensa sem pedir desculpas antes, reaprende a ficar quieto sem se sentir culpado, reaprende a não responder sem achar que está cometendo um crime. E cada reaprendizado desses é um corte no cordão invisível que te prendia. É como se você estivesse desfazendo um nó que foi amarrado em você sem você perceber. Só que desfazer nó dói, porque o nó apertou por muito tempo. Quando ele afrouxa, você sente as marcas. Você sente onde se machucou, onde se calou, onde se traiu. E a tendência é querer correr para longe dessa dor, buscar distração, buscar alguém, buscar qualquer coisa que te dê a sensação de "eu estou bem". Mas a transformação, quando é real, pede que você fique um pouco com a dor, sem transformar dor em espetáculo, que você respire dentro dela e descubra que você aguenta sentir sem desmoronar, porque agora você não está mais sozinho dentro de si. É aqui que a metáfora do divino fica mais clara. Quando Deus assume o controle, não é porque uma força externa vai te livrar de tudo. É porque algo dentro se organiza como centro, como eixo, como lei interna. Uma lei que não humilha, mas coloca ordem. Uma lei que não grita, mas sustenta. Uma lei que diz com firmeza silenciosa: eu não me vendo, eu não me abandono, eu não me diminuo para caber. E essa lei, quando nasce, muda o seu olhar. Você olha para as mesmas coisas e vê outra coisa. Você olha para o narcisista e não vê mais mistério, vê mecanismo. E quando você vê mecanismo, você para de romantizar. Você para de achar que era intenso demais para ser comum. Você entende que a intensidade era parte da captura, porque a intensidade acelera vínculo sem construir base. Era como ser puxado por uma correnteza que parecia paixão, mas era falta de margem. E você
você percebe que as melhores coisas da vida não te arrastam, elas te acompanham. As melhores coisas não te deixam viciado em migalhas, elas te alimentam com constância. Só que constância, para você, pode ter virado entediante, porque você se acostumou com adrenalina emocional. É cruel admitir, mas é libertador. Você pode ter confundido paz com vazio, porque sua referência de amor era turbulência. E então, você começa a reprogramar seu sistema nervoso, começa a escolher o que não te acelera, começa a escolher o que não te faz andar em ovos, começa a escolher o que não te deixa com medo de ser você. E no começo, isso dá uma sensação de estranheza, como se você estivesse vivendo uma vida sem cor. Mas não é falta de cor, é falta de veneno. E aí acontece algo que quase ninguém espera. Quando você sai do jogo, o narcisista tenta te punir com indiferença, como se a indiferença dele pudesse te apagar. Ele tenta te fazer sentir substituível, tenta te mostrar que você não era nada, porque ele precisa recuperar a superioridade, nem que seja pela crueldade. E essa é uma das partes mais difíceis. Não responder ao golpe com o antigo impulso de provar valor. Você sente a vontade de gritar, eu importo. Você sente a vontade de mostrar o que ele perdeu. Mas o verdadeiro poder aqui é não transformar a sua vida em argumento. Jung falaria do perigo de ser possuído pela reação. Quando você vive reagindo, você ainda está dentro da órbita do outro. E a individuação começa quando você sai dessa órbita. Quando você decide que a sua história não vai mais girar em torno de alguém que te usava como combustível. E isso exige algo muito específico: suportar o período em que o ego se sente pequeno sem o drama. Porque o drama era uma forma de se sentir vivo. Sem drama, você tem que encontrar vida em outra coisa, em você. E quando você começa a encontrar vida em você, coisas simples começam a voltar a ter gosto. Você anda na rua e percebe o céu. Você ouve uma música e chora sem saber por quê. E o choro parece limpo, como se estivesse lavando uma camada antiga. Você conversa com alguém e não sente que precisa performar. Você fica sozinho e pela primeira vez o silêncio não parece punição. Parece descanso. E esse descanso, que parece pequeno, é gigantesco, porque ele prova que você não precisa mais do narcisista para se regular. Mas a mente ainda tenta. Ela tenta lembrar do bom, tenta recortar os momentos bonitos e fazer deles uma religião. Ela tenta te convencer de que você está exagerando, de que poderia ter sido diferente, de que talvez a culpa fosse sua. E aí você precisa fazer uma coisa que é quase sagrada: voltar ao real. Voltar ao que aconteceu, não ao que poderia ter acontecido. Voltar aos padrões, não às promessas. Voltar ao seu corpo, que sempre soube. E perguntar com coragem: se eu voltasse hoje, eu voltaria para o amor, ou para a mesma ferida com outra desculpa? E quando você faz essa pergunta, você sente a resposta no corpo antes da mente formular. É um fechamento no estômago, uma tensão na garganta, uma fadiga nos olhos. O corpo se lembra. O corpo não se engana com poesia. E essa memória do corpo é uma forma de julgamento também. Ela testemunha. Ela diz: isso me destrói. E você começa a honrar essa testemunha, não como inimiga, mas como guia, porque por muito tempo você ignorou o corpo para sustentar a fantasia. E agora você está permitindo que o corpo seja sagrado. Sagrado aqui não é perfeição. Sagrado é limite, é verdade. É não se oferecer como sacrifício para manter um falso Deus de pé. E esse falso Deus pode ser o narcisista, mas pode ser também a sua própria necessidade de ser escolhido, de ser aprovado, de ser indispensável. Você começa a ver que há uma idolatria escondida em certas dores. A idolatria de acreditar que se você for bom o suficiente, alguém te ama de verdade. E o julgamento divino quebra essa idolatria, não para te humilhar, mas para te devolver a vida. E a vida, quando volta, traz outra pergunta ainda mais perigosa, porque ela não fala sobre ele.
fala sobre você. O que você vai fazer com o espaço que abriu? Porque antes, seu mundo era ocupado por tentativa, por correção, por ansiedade. Agora existe espaço, e espaço assusta, espaço exige escolha, espaço exige direção. E talvez você esteja percebendo que a sua maior batalha não é contra o narcisista, mas contra o impulso de preencher o vazio com qualquer coisa só para não sentir. Você vai usar esse espaço para se reconstruir ou vai transformar esse espaço em mais um palco para repetir o mesmo roteiro com outra máscara? Porque o jogo do narcisista termina quando você para de ser peça. Mas o jogo da sua psique só começa quando você decide de verdade que não vai mais abandonar a si mesmo para ser amado. E essa decisão não é um grito, é uma prática silenciosa, repetida, íntima, feita de pequenos não e grandes respirações. E talvez, bem no fundo, você já esteja sentindo que algo maior está te chamando para esse compromisso. Só que ainda falta encarar a parte mais íntima de todas, a parte que ainda acredita que, se você se fechar, vai morrer por dentro. E se for justamente o contrário, e então você entende, sem precisar de plateia, que o verdadeiro julgamento nunca foi um espetáculo lá fora. Foi a sua alma recuperando a autoridade. Foi o centro em você, aquilo que Jung chamaria de si mesmo, retomando o lugar que a máscara tentou ocupar. Porque o narcisista só reina onde você se separa de si, onde a sua percepção é colocada em dúvida, onde o seu não vira culpa e o seu sim vira prisão. Mas quando você volta a habitar o próprio corpo, quando você para de negociar o óbvio, quando você honra o que sente como testemunha, a estrutura do jogo começa a ruir por falta do seu combustível. Não é que a vida vá te dar uma cena perfeita, nem que ele vá reconhecer, nem que a história vá terminar com a frase que você esperava. A cura real é mais silenciosa do que isso. Ela acontece quando você não precisa mais da aprovação de quem te feriu para se validar. Quando você não precisa mais vencer uma discussão para provar que existiu. Quando você percebe que a sua dignidade não é uma moeda de troca, é um chão. E chão não se implora, chão se pisa. O divino, aqui, se mostra como limite, como clareza, como uma força íntima que não grita, mas sustenta. Você pode sentir saudade e ainda assim seguir. Pode chorar e ainda assim não voltar. Pode ter compaixão e ainda assim não abrir a porta para o mesmo veneno. Porque amor sem verdade é encantamento, e encantamento não salva ninguém. E é nesse ponto que o narcisista perde, quando a sua presença deixa de ser reativa e vira inteira, quando a sua energia para de correr atrás e começa a permanecer em você, quando o seu silêncio deixa de ser medo e vira escolha. Talvez você ainda sinta aquele vazio, aquela vontade de preencher, aquela tentação de acreditar em uma última promessa. Mas agora você sabe o nome disso. Agora você reconhece o padrão. E reconhecer é quebrar o feitiço. O que antes te capturava, hoje revela apenas a fome por trás. O que antes parecia destino, hoje mostra o mecanismo. E você já não foi feito para viver como peça em teatro alheio. Você foi feito para integrar suas partes, inclusive a sombra, e transformar dor em consciência, medo em discernimento e amor em presença verdadeira. Então, respira. Deixa o julgamento terminar dentro de você, não como condenação, mas como retorno. Porque quando Deus assume o controle, a máscara não encontra mais onde se apoiar. E quando o jogo do narcisista acaba, não é ele que perde o mundo. É você que recupera a própria vida.